Eu queria muito saber o que vai acontecer. E acredito que os irmãos também. Eu gostava de saber o que vai acontecer, por exemplo, o que é que vai acontecer aqui com o nosso país, quais vão ser as evoluções da nossa terra, quando é que nós vamos finalmente ver uma luz ao fundo do túnel desta crise em que se vive. Eu gostava de saber. Eu gostava de saber, irmãos, quando é que os nossos esforços todos vão ser finalmente recompensados. Eu gostava de saber se todas as escolhas que faço são realmente e de certeza absoluta as melhores. Eu gostava de saber até coisas que não sei se ao irmão interessa ou não, mas eu gostava de saber, por exemplo, quantos anos vou viver. Se pudesse saber, talvez me ajudasse a organizar as coisas de outra maneira. Eu gostava de saber quando é que a justiça vai finalmente reinar. Eu gostava de saber quando é que Jesus vai voltar. Eu gostava de saber. Mas, segundo a própria orientação do Senhor, isso não nos foi dado a nós. Os homens e as mulheres neste mundo vivemos parte significativa do nosso tempo tentando entender o que vai acontecer. Algumas pessoas até se aproveitam disso, fingindo ou tentando enganar outros a dizer que podem lhes dizer qual vai ser o futuro. Há pessoas que se angustiam profundamente e que nem conseguem aproveitar a vida, tão angustiados que estão pensando no futuro. Outros acabam por se desligar um bocado e acham que não vale a pena. Mas, de alguma forma, há muito tempo e energia pensando e programando o futuro. Será isso a primeira coisa que nos compete? Realmente entender e compreender 100%? Abra a sua Bíblia e leia aquilo que Jesus disse aos seus discípulos em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus tinha uma grande vantagem sobre os seus discípulos porque ele sabia o que ia acontecer. Ele avisou os discípulos antecipadamente que ele ia ser crucificado e disse a eles várias vezes, e eles não entenderam. Na noite de quinta-feira, antes de ser crucificado, na véspera da sua crucificação, Jesus disse aos seus discípulos que Judas ia trair, que Pedro ia negar e que eles não iam poder mais vê-lo e nem acompanhá-lo para onde ele ia, e os discípulos não entenderam. E aqui, mais uma vez, em Atos capítulo 1, Jesus sabe que dentro de poucos momentos ele vai ser levado ao céu e os discípulos não vão mais vê-lo. Mas os discípulos não sabem. E Jesus, então, está falando aos seus discípulos e dando orientações sobre os próximos dias. Ele diz assim, Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Não vos pertence saber. Os discípulos eram como nós, eles queriam saber. Desde o início do ministério de Jesus, mesmo aqueles que creram nele, ainda continuavam entendendo que Jesus seria o Messias militar, político, físico, que iria trazer o reino novamente a Israel num sentido físico, que ia fazer de Jerusalém a capital do mundo. Até agora, eles ainda não entenderam que o reino que Jesus veio inaugurar não seria físico nesta altura, mas seria essencialmente espiritual no coração dos homens. Ainda na expectativa, quando o Senhor fala a respeito da vinda deste poder extraordinário, eles interpretam como a vinda do poder para governar. E eles perguntam, Senhor, está chegando, é nesse dia, é nessa ocasião, finalmente tu vais assumir a tua posição, é nessa hora que finalmente vais-te assumir como rei de Israel, é nessa hora que nós vamos ficar livres do domínio dos romanos, é nesse momento que nós vamos ser recompensados por ter andado contigo. Vais subir ao trono e nós vamos subir contigo. Será que é finalmente o momento de nós desfrutarmos deste triunfo? Eles querem saber.
E eles perguntam de forma direta. E como Jesus ouve não apenas a pergunta, mas ele sabe o que está em seus corações, e como o Senhor sempre respondia com franqueza, o Senhor responde de forma muito clara: não vos pertence. Não vos compete. Não é para vocês. E o que é que não era para ele, irmãos? Vejamos o que é que o Senhor diz. Primeiro, não é para vocês conhecer o futuro. Não vos compete saber. É interessante que no original nós temos duas palavras aí, não é? Tempos e estações. Outros irmãos terão talvez outras versões com palavras um bocadinho diferentes. As duas palavras no grego dão-nos uma ajuda significativa. A primeira é a palavra cronos e a segunda é a palavra kairos. Cronos nós conhecemos e usamos, por exemplo, quando falamos em cronologia ou quando falamos em cronômetro. É o tempo no sentido da contagem do relógio, é o tempo normal que nós todos temos que nos submeter a ele. Diz respeito a passado, presente e futuro. E o Senhor diz: não vos compete saber a cronologia dos acontecimentos. Não vos compete a vós cronometrar as coisas para saber o que vai suceder. Eu não vos dei um relógio e um calendário para vocês poderem estabelecer exatamente as coisas como serão. A segunda palavra, kairos, é uma palavra usada na Bíblia para falar a respeito do momento certo de Deus. Paulo usa esta expressão quando escreve aos Filipenses, e ele diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no kairos, no momento exato, que Deus sabia que era o momento perfeito para aquilo acontecer, Jesus Cristo veio. E mais uma vez, Jesus está dizendo aos seus discípulos: não vos pertence a vocês terem uma agenda pormenorizada do que vai acontecer e nem sequer saberem antecipadamente o momento certo em que Deus quer fazer as coisas. Não vos compete. Não vos compete. Isto está na mão do Senhor. E nós somos chamados a viver pela fé. O justo viverá da fé. Se nós tivéssemos uma agenda programada e pudéssemos ter um relato específico e uma data certa e um momento exato, não precisávamos de fé. A fé é a certeza das coisas que se não vêm. É aquela expectativa segura daquilo que foi anunciado, mas que ainda não aconteceu. E se somos chamados a viver pela fé, não nos compete a nós saber os tempos e as estações. Não vos compete. Não nos compete julgar aquilo que Deus faz. Vamos lembrar, irmãos, mais uma vez que Deus está fora do tempo. Ele cria o tempo junto da sua criação e nos coloca para viver dentro deste tempo, mas Ele não se submeteu ao tempo. Para Deus não há passado, presente e futuro. Deus nunca pode errar em termos de horário. Quantas vezes nós achamos que Deus está atrasado? Seja sincero, irmão. Quantos de nós agora aqui neste momento, se pudéssemos ser sinceros e abrir o nosso coração, diríamos: bem, o relógio de Deus deve estar, a pilha deve ter estragado, deve ser daqueles antigos que esqueceram de dar corda. Deus está atrasado. Estou à espera disto há tanto tempo e não há maneira de acontecer. Irmãos, Deus não está dentro do tempo, logo Ele nunca se atrasa. Nunca se atrasa. Nós é que achamos que as coisas deviam ser de outra maneira. Assim como Deus nunca está adiantado. O Senhor está exatamente no momento que Ele destinou e na hora que Ele estabeleceu pelo seu propósito santo e pela sua vontade perfeita. E não nos compete a nós julgar a Deus e dizer: isto foi feito fora de horas, isto não era o momento exato, aí já devia ter acontecido e ainda não aconteceu. Não nos compete discutir os propósitos do Senhor. O estabelecimento das datas e de ocasiões é prerrogativa dele e não nos foi dado a nós. Na nossa ânsia de justiça à nossa maneira, que normalmente não é justiça, é apenas vingança, nós fazemos muitas tolices, irmãos. No nosso desespero por autonomia, nós muitas vezes destruímos coisas que são boas. Se nós vamos julgar que o sofrimento humano já é muito grande e olhamos para o nosso mundo e vemos tanta gente a sofrer, imagine, irmãos, se Deus não estivesse com a sua mão bondosa, ainda limitando e protegendo e abençoando em tantas e tantas circunstâncias. Muitas vezes nós perguntamos onde Deus estava quando um acidente acontece e nós nos magoamos. Mas não chegamos a saber a quantidade de vezes em que o acidente ia acontecer e o Senhor nos protegeu e nos livrou. Se nós pudéssemos ver o que se passa no mundo espiritual, louvado seja o Senhor porque Ele não nos deixa,
porque seria tremendo demais para nós. Nós ficaríamos pasmados pelo número de vezes em que o Senhor interviu e não permitiu que algo chegasse a nós. Não nos compete, irmãos, não nos compete. Então, o que é que competia aos discípulos e a nós? Os versículos seguintes, o Senhor dá a instrução. Primeiro, a primeira coisa que competia, irmãos, era estar no lugar onde Deus designara. Jesus disse aos seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém. Agora pensa aqui um bocadinho comigo, irmãos. Se os discípulos pudessem escolher um lugar para onde irem, os irmãos acham que eles iam escolher Jerusalém? Fazia 40 dias que Jesus tinha sido crucificado. Era um bom lugar para os discípulos de Jesus estarem. Lembrem-se que Jesus tinha sido o inimigo público número 1 das autoridades israelitas. Foram eles que condenaram e julgaram Jesus. E os discípulos que andavam com ele eram bem conhecidos. As pessoas guardaram bem na sua cara. Rostos como Pedro, como João, como Tiago. As pessoas sabiam quem eles eram. Jerusalém não era um lugar seguro. Não era um lugar popular. Certamente, se os discípulos pudessem escolher responder, diriam ao Senhor: logo em Jerusalém, os teus inimigos estão lá, eles também são nossos inimigos. Se eles puderem, já te mataram a ti, que eras o líder, o mestre. Se eles nos apanharem, nós não vamos sobreviver. Se pudessem escolher, provavelmente teriam dito ao Senhor que preferiam ir para a Galileia, que era o lugar onde iam sentir-se mais confortáveis. Mas o Senhor não lhes deu autorização para isso. O que é que vos compete? Estar no lugar que Deus destinou. Você está no lugar certo, meu irmão? Está no lugar certo? Tenha certeza de que está no lugar certo. Já perguntou ao Senhor se está no lugar certo? É que muitas vezes, irmãos, nós simplesmente fazemos as coisas pelo nosso próprio raciocínio e nem perguntamos ao Senhor. Senhor, é este o lugar que Tu tens para mim? É para este lugar que eu devo ir? É este trabalho que eu devo fazer? É este curso em que eu devo me matricular? É realmente com esta pessoa com quem eu devo me casar? É realmente neste bairro que Tu queres que eu fique? E os irmãos podem dizer: mas pastor, assim nós vamos entregar todas as nossas decisões e toda a nossa vida nas mãos de Deus. Exatamente. É esse o propósito, irmãos. É por isso que nós dizemos que somos seguidores de Jesus. Nós não podemos ser seguidores de Jesus só para escolher a igreja para onde vamos. Para ser seguidores de Jesus, as escolhas estão na mão dele. E é ele que nós temos que perguntar. É aqui. E nós não temos autorização de nos deslocarmos enquanto ele não autorizar. Deus é misericordioso, irmãos. E ele nos abençoa independentemente de onde estamos. E muitas vezes ele nos abençoa estando nós no lugar onde não deveríamos estar. Porque Deus tem compaixão. Agora imagine, se você já é tão abençoado assim, imagine se estivesse no lugar certo. É evidente que o Espírito Santo podia descer sobre os discípulos em qualquer lugar, mas ia acontecer em Jerusalém, e era lá que eles tinham que estar. Não era o lugar que eles queriam, mas foi o lugar que Deus designou. Não vos compete saber os tempos, compete-vos estar no lugar que Deus escolheu para vós. Compete-vos esperar as oportunidades de Deus. Eles tinham que ir para Jerusalém e esperar com paciência em uma coisa que ia acontecer e que eles nem sabiam muito bem o que era nem como ia acontecer. Vai descer sobre vós. Vocês vão receber virtude. Vocês vão ser capacitados. E, Senhor, e quando e como exatamente? O Senhor não respondeu. Ele disse só: fiquem em Jerusalém e aguardem. E aguardar é tão difícil, irmãos. E quantas vezes, porque nós não queremos aguardar o Senhor, nós nos precipitamos e fazemos aquilo que não devíamos fazer. Para tantas e tantas coisas na nossa vida, nós devíamos não somente perguntar ao Senhor onde, mas nós devíamos perguntar quando e como. E temos que muitas vezes ter paciência de aguardar que o Senhor nos dê a resposta. Há momentos em que nós vamos precisar agir, sim, e Deus vai nos dar a luz que Ele nos deu, é suficiente para nós nos decidirmos. Mas muitas vezes o Senhor tem nos dado orientações e nós não temos seguido. Não nos compete saber os tempos, mas estar no lugar que Deus quer e esperar pela palavra do Senhor. E nos compete ser testemunhas. Disse Jesus: e vocês vão ser minhas testemunhas. É interessante, irmãos, que a palavra testemunha no original é a palavra mártir.
É claro que se nós colocarmos neste versículo esta palavra, ela toma um outro significado, não é? E sereis meus mártires, e aí nós já não gostamos tanto deste versículo, não é? Oh pastor, deixe ficar testemunha que pesa menos. Isto de mártir é um bocado complicado. Mas a palavra grega é mártir, irmãos. Significava ter a coragem de dar testemunho até à morte. Pelo que é que estamos dispostos a dar a cara até ao fim? É interessante, irmãos. Somos chamados a ser testemunhas. Testemunhas. Jesus não nos chama para ser teólogos, não nos chama para ser peritos, não nos chama para ser doutores, não nos chama para ser experts. Irmãos, não tenho nada contra o estudo, nem contra a teologia, não tenho nada contra a necessidade de nós nos prepararmos e estudarmos para podermos servir ao Senhor melhor. Mas Ele não nos chamou para ser isso. Poderá tocar a vida de um ou outro para tal, mas somos todos chamados para ser testemunhas. É interessante, irmãos, que se formos a esta linguagem que pode nos lembrar um bocadinho o jurídico, fomos a um tribunal, nós vamos encontrar ali o juiz e os advogados e os promotores, toda gente que precisou de muito tempo de formação para poderem chegar à posição que está. Mas as testemunhas não têm nenhum curso. Repararam? Sei de casos de tribunais, de situações terríveis, tremendas, que foram resolvidas por uma testemunha que nem sabia ler. E estava ali o juiz e os advogados e todos aqueles conhecimentos, e chega a testemunha, mas a testemunha tinha uma coisa que mais ninguém tinha de toda aquela formação. Era testemunha. Tinha visto, tinha estado lá. Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas. Nós estamos cercados de testemunho, irmãos, cercados de testemunho. Toda hora e todo instante estamos a receber testemunhos. Se não, experimente chegar a casa e ligar o rádio, você vai ver logo que vai haver testemunho. A dieta YZ é a melhor dieta no mercado. Comece já. Ouça o que diz a Mariazinha. Oh, eu tinha 15 quilos a mais e agora perdi. Os irmãos já viram esses testemunhos? Não é? E vem aquela pessoa falar que aquela dieta mudou a sua vida. E começou a fazer aquilo e foi fantástico. E já reduziu a roupa que usava já não é mais o 40 e não sei quantos, agora é o 38. Está toda feliz da vida porque agora já pode caber nas roupas. É testemunho, irmãos. É alguém dizendo aquilo que aconteceu consigo. Quantas vezes o irmão ouviu o testemunho? Vai na tal lugar que você vai encontrar isto. E na tal loja os preços estão muito bons. E olha, a comida naquele restaurante é excelente. Estamos sempre a ouvir testemunhos. Alguns não são muito corretos, não é? Quando a vizinha quer que nós tomemos um medicamento que ela está a tomar porque fez muito bem a ela quer que nos faça a nós também. Não é um testemunho muito bom, mas é testemunho. E você foi chamado a ser testemunha. Testemunha de quê? Daquilo que tem experimentado. Os discípulos tinham andado 3 anos com Jesus, tinham visto, tinham ouvido, tinham experimentado nas suas vidas. E Jesus disse, agora vocês vão. E vocês vão dizer às outras pessoas quem é Jesus, o que é que Ele fez. É isso que vocês têm que fazer. Até aos confins da terra. Eu gosto disto, irmãos, porque o grupo que estava ali com Jesus era um grupo tão pequenino. Tão pequenino. E o desafio que Jesus dá a eles não é o desafio de alcançar o bairro. Vocês têm que alcançar todo o bairro. Vocês têm que alcançar toda a cidade. Oh Senhor, a cidade é muito grande, tem tanta gente, tantos bairros, tantas ruas, tantas vielas. Isto é muito trabalho. Não, Ele não deu uma coisa assim pequenina do tipo, vocês têm que alcançar toda a cidade. Ele disse, vocês têm que ser minhas testemunhas até aos confins da terra. E é interessante esta versão. Algumas terão exatamente como está aqui, que respeita o original grego na sua colocação verbal, porque não está dizendo para fazer uma coisa e quando terminar passar para a seguinte, está nos dando a ideia de simultaneidade, ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Eles nunca iam conquistar Jerusalém inteira, portanto a responsabilidade era para alcançar o mundo inteiro. Este desafio foi dado há 2000 anos atrás, irmãos. 2000 anos atrás. E como é que estamos em termos de alcance? Deixe compartilhar com os irmãos algumas imagens e alguns números, porque às vezes isso ajuda a entendermos. Na semana passada, alguns irmãos estiveram orando e pediram por nós estivemos num fórum da nossa organização missionária, trabalhando a respeito da necessidade da expansão do trabalho missionário. Deixe passar aos irmãos algumas imagens. Por exemplo, esta primeira fala-nos a respeito do mapa do mundo e nos mostra aonde estavam os evangélicos em 1780. Os evangélicos são os amarelinhos, irmãos. A coisa estava feia, não era? Olha só, irmãos, em 1780 éramos muito poucos.
Estávamos ali essencialmente no norte da Europa, não é? Estávamos ali nos Estados Unidos da América, que ainda não existiam, estava começando a existir, e havia ali qualquer coisinha em algum outro lugar do mundo, como por exemplo a África do Sul. O resto, em termos de evangelho, ensino da palavra do Senhor Jesus, testemunho puro do evangelho, era muito pouco. Foi mais ou menos nesta época, irmãos, que Deus levantou um homem chamado William Carey. Era um pastor batista, e Deus colocou no seu coração ir para a Índia pregar o evangelho. E naquele tempo a limitação de missões era tão grande que os líderes da sua organização, os líderes da sua convenção disseram a ele: mas Deus não precisa de si para ir pregar o evangelho em outro lado. Se Deus quiser que os pagãos se convertam, Deus há de fazer alguma coisa para isso. E Carey respondeu: não, Deus me chamou e Deus nos convocou a todos, a responsabilidade é nossa. E assim começou o avanço de missões em tempo moderno. Agora vejo os irmãos o que é que aconteceu nestes 200 anos. Melhorou, não foi? Se nós pensarmos em amarelos como as regiões do mundo onde há uma percentagem já interessante do número de evangélicos, as coisas estão bastante melhores. Então, irmãos, percebam o seguinte: se o amarelo são os lugares do mundo onde os evangélicos estão mais ou menos estabelecidos, o vermelho é o lugar do mundo onde os evangélicos não estão estabelecidos. E é triste olharmos para lá e percebermos que a Península Ibérica está vermelhinha, não é, irmãos? Por favor, não levem isto para o lado clubístico, não tem nada a ver. É que aqui o vermelho foi usado para designar as zonas do mundo onde o evangelho ainda não chegou. Olhando para este mapa, as pessoas que estudavam missões perceberam que havia uma concentração específica, havia uma região do mundo específica onde estavam os povos que ainda não tinham recebido o evangelho. Então criaram isto que os irmãos veem na imagem seguinte, que é a janela 1040. A janela 1040 é uma linguagem usada em missões, em missiologia, para falar do paralelo 10 ao paralelo 40, em termos de, não é? De latitude, do norte, do hemisfério norte, que é onde está a maior parte do mundo que precisa ser evangelizado. E os irmãos veem então, aqui no caso está em verde, os países menos evangelizados estão ali. E novamente em verde aparece Portugal, porque a nossa percentagem de evangélicos é, de facto, muito baixa. Vejam, irmãos, a seguir os povos não alcançados. Quando nós falamos em povos, estamos a falar não apenas em países, mas em grupos étnicos, porque cada país pode ter uma grande quantidade de povos diferentes. Por exemplo, os irmãos de Angola aqui sabem que Angola tem quantas etnias? 30 e qualquer coisa, não é? São muitas etnias. A Guiné-Bissau, que era pequenina, tinha 27. Imagino que Angola tem muito mais. E cada etnia tem os seus costumes, tem a sua língua. É muito difícil, por vezes, pregar o evangelho em mais do que um povo diferente, porque as línguas e os costumes são muito diversos. A maioria dos povos não alcançados estão exatamente naquela região que os irmãos estão vendo ali a vermelho. Na imagem seguinte, os irmãos podem vê-lo de uma outra forma. Vamos imaginar, ou vamos calcular, dizem os estudiosos, que os povos do mundo são cerca de 16.442. São povos no mundo inteiro. Destes, alcançados com o evangelho, nós temos cerca de 6.862, 2.518 onde o evangelho terá alcançado, mas será essencialmente nominal, e ainda há, nesta estatística, 7.000 povos não alcançados. Falamos em povos não alcançados quando falamos a respeito de um povo onde o número de evangélicos o número de crentes em Cristo é tão pequeno que eles não têm condições de ter uma igreja que avance sozinha se não tiver auxílio. Mas vamos chegar mais perto de nós, vamos pensar em termos de Europa. Nós na Europa temos uma população, aqui esta é os dados poderão variar um bocadinho de ano para ano, mas cerca de 725 milhões, dos quais 519 seriam cristãos. Aqui, quando falamos em cristãos, estamos colocando o grande bloco cristão que engloba todos os católicos, todos os ortodoxos, e como os irmãos sabem, uma grande percentagem destes nem sequer tem nenhum tipo de convicção. São nominais, apenas se dizem cristãos, mas realmente não sabem sobre Jesus. Já temos na Europa 166 milhões de pessoas que assumem claramente que não têm nenhuma religião, não estão interessados em nada. Já temos na Europa atualmente 37 milhões de muçulmanos. E evangélicos? Somos só 17. 17 milhões de evangélicos na Europa inteira, irmãos. Ou seja, os muçulmanos já são mais do que o dobro. E eles começaram a chegar ontem. Vamos avançar.
Este seria mais ou menos a ideia, se o irmão pudesse ver isto em bloco, mais uma vez, em termos de pizza, digamos, ou de bolo. Aquela fatia minúscula que está ali é aquela que nos representa a nós. Somos aquela fatiazinha quase insignificante. Avancemos. Pensemos em Portugal. Em Portugal, irmãos, segundo as estatísticas, as últimas que nós temos acesso, 79% da população se apresentaria como católica, 14% sem religião, os evangélicos seriam aproximadamente 1,5% e nós já estamos em Portugal há mais de 100 anos. As testemunhas de Jeová que chegaram cá na década de 70 já são 1%. Daqui a bocado já são mais do que os evangélicos. E chegaram aqui muito depois de nós. Mas nós sabemos, irmãos, que esta realidade não representa a verdade do nosso país, porque desta população católica a grande maioria não pratica. Então, indo buscar os números que a própria Igreja Romana nos dá, vejam, irmãos, como o quadro muda. Nós temos realmente 15%, segundo nos diz a Igreja Católica, da população praticante do catolicismo. O que significa que temos 64% da nossa população como nominais, 14% sem religião. E mais uma vez, a fatia daqueles que dizem ter um compromisso sério, real com o Senhor Jesus Cristo, é aquela pequenina que está ali no meio. Eu não digo isso para que os irmãos fiquem tristes. Eu quero que nós possamos entender a responsabilidade que está nas nossas mãos em termos de evangelho. Vamos continuar avançando. Quando pensamos em termos de Europa, irmãos, e eu compartilhei com os irmãos a minha responsabilidade dentro da organização missionária, a minha responsabilidade diz respeito ao leste europeu e à Ásia Central. Dentro do leste europeu está, por exemplo, a ex-Jugoslávia, que os irmãos sabem que foi dividida agora em vários países, tem a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia, tem a Sérvia, Montenegro, e agora já há Kosovo, e daqui a bocado a Voivodina também vai ficar independente, porque eles estão a tentar essa independência. Veja quais são os dados referentes a esta região do mundo. Na Eslovénia são apenas 3.000 evangélicos. Portanto, são menos evangélicos, bem menos evangélicos na Eslovénia do que batistas em Portugal. São 200 batistas apenas naquele país. Eles têm menos crentes batistas na Eslovénia do que nós temos na nossa igreja. Na Croácia são um bocadinho mais, são 2.000, mas ainda são bem menos de metade do que nós. Apenas 50 igrejas. Na Macedónia também, 3.000 evangélicos aproximadamente. Há 2 igrejas batistas, com cerca de 100 membros, neste país inteiro. A seguir, isto tem que ser rápido porque o nosso tempo vai, não é, irmãos? A Ásia Central, que também é a nossa responsabilidade em termos de orientação, é uma das zonas mais difíceis de alcance do mundo. Estes países são aqueles países de nome esquisito que o irmão de vez em quando ouve falar, não é? O Cazaquistão, o Tadjiquistão, o Uzbequistão, o Quirguistão, o Turcomenistão, o Azerbaijão, Arménia e Geórgia. E não diz isso para nós, não diz absolutamente nada. Irmãos, as pessoas aqui precisam ouvir o Evangelho. Faz parte dos confins da terra de que o Senhor Jesus Cristo falou. Agora veja os dados a respeito desta região do mundo. Aquele pedação enorme do bolo são os muçulmanos. São praticamente, não é? A população quase toda. São mais de 75% da população. Aquele bocado que está ali, sem religião. Depois, os cristãos que estão ali representados numa outra fatia são quase todos ortodoxos. Os evangélicos nesta zona são aquilo que os irmãos estão vendo ali. Aquela fatia realmente minúscula, quase não se pode ver. Eu faço questão de a colocar para que os irmãos possam entender qual é realmente o tamanho dos evangélicos nestes locais. Alguns dados a respeito desta região. No Tadjiquistão há 420 batistas. Os batistas do Brasil têm 5 missionários nesta região. No Turcomenistão há apenas 1.000 evangélicos. 130 batistas. É uma região muito difícil, é um país onde o governo tornou-se islâmico, mas um país estratégico, irmãos, porque a partir do Turcomenistão é possível chegar ao Afeganistão e ao Irão, que também são países onde há uma necessidade enorme de pregação do Evangelho. No Uzbequistão, 28 milhões de pessoas, é o país mais importante daquela região. A percentagem de evangélicos é 0,2%. Não é 2%, irmãos, é 0,2%. Então veja, você precisa encontrar evangélicos, tem que ser mesmo com uma lupa, e é uma grande dificuldade. A seguir, só para os irmãos terem uma ideia, este não dá para ver em pormenor, evidentemente, são os missionários que a Convenção Batista do Brasil tem, espalhados em muitos lugares do mundo. O dado seguinte
Dá-vos para os irmãos terem apenas uma noção do número de missionários, que são 612 neste momento, em 64 países, sendo que na Europa são 161 missionários, 123 estão no leste. Eu digo isto porque, irmãos, estes missionários são responsabilidade minha. Eu preciso dar a eles orientação pastoral e estratégica. Então, quando os irmãos ouvem a respeito de uma viagem como esta que fizemos, ou quando de vez em quando precisamos de nos deslocar ao leste, é por causa de todos estes missionários. E os desafios continuam sendo tão grandes, irmãos. Tão grandes. Esta semana em que estivemos no Brasil, estivemos pensando naquilo que temos feito, estivemos pensando nas regiões do mundo onde a necessidade é maior e nas estratégias para nós entrarmos. Como vamos alcançar estes países? Alguns destes países são fechados, os governos não permitem a entrada de missionários. Como é que vamos fazer para chegar ali? Como é que vamos fazer para ajudar os nossos irmãos que, apesar de serem poucos, estão lá e estão precisando do nosso apoio, da nossa ajuda? Nós fomos chamados pelo Senhor a levar o testemunho de Jesus até aos confins da terra. E os confins da terra ainda não foram alcançados. Meu irmão, qual é a sua parte neste trabalho? Bem, todos nós podemos e devemos orar. E quão importante é a oração. Hoje nós temos acesso a tanta informação a respeito do trabalho missionário e podemos adotar missionários em oração, a interceder por eles, receber as suas cartas missionárias. Se o irmão deseja fazê-lo, fale connosco. Na semana passada havia uma propaganda dentro do nosso boletim e os irmãos, alguns acharam possivelmente que estávamos a fazer uma propaganda especial da nossa irmã Ana Figueiredo, porque era uma propaganda sobre o PIN. E alguns acharam que aquilo era muito... O que é isto? Agora fazemos propaganda dos crentes na igreja. Irmãos, PIN é o plano de intercessão missionária, através do qual nós podemos adotar missionários e orar por eles. Eles precisam das nossas orações. Podemos contribuir, irmãos. Isto está ao acesso de todos nós. Dentro daquilo que o Senhor coloca, os nossos recursos, sejam poucos ou não, o Senhor pode nos dar esta alegria. Mas, irmãos, nós somos chamados a ser testemunhas onde nós estamos. Nós começamos aqui, o irmão começa onde está, é no seu prédio, é na sua vizinhança, é no seu bairro. O irmão quer alcançar os seus vizinhos para Jesus. Quer abrir a sua casa para que se faça algum tipo de encontro ali, para dar testemunho. Vamos fazê-lo, irmãos, venha falar connosco. Nós estamos prontos a ajudá-lo, a chegar à sua casa, a chegar à sua residência, para você poder chamar os seus vizinhos e ali nós darmos testemunho. No seu trabalho, o local onde você está com os seus amigos. O que é que você é chamado a fazer não é pregar um sermão, é dar testemunho. Olha, a minha vida era assim e eu encontrei Jesus e é isso que Ele tem feito em mim. Isso é a coisa mais poderosa, irmãos. Foi aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Use aquilo que Deus tem feito na sua vida para dizer aos outros a diferença que Jesus pode fazer. E vai ver que naquela hora, quando abrir a sua boca para dar o seu testemunho, Deus vai colocar no seu coração o que dizer. E de repente vai descobrir que, afinal de contas, até sabia versículos bíblicos que nem se lembrava mais. Mas é preciso que nós tenhamos a ousadia de fazer isto. Um crente que parou de dar testemunho da sua fé, esqueceu, irmãos, uma das coisas fundamentais da alegria da salvação. Como é bom e gratificante quando nós podemos falar com alegria a respeito daquilo que Deus representa para nós e tem feito em nós. Se alguém aqui, e eu penso nos jovens, mas não penso só nos jovens, foi tocado por esta realidade e de alguma maneira no seu coração Deus está falando nesta hora, então seja sensível. Nós precisamos de obreiros para mandar para os campos. Nós precisamos de pessoas que sigam para estes lugares. Nós podemos ser missionários aqui na nossa terra, mas também precisamos de missionários para enviar para outros lugares. Deus está tocando no seu coração. Então deixe que Ele faça a obra na sua vida. Não há nada mais extraordinário, irmãos, do que o privilégio que o Senhor nos deu, depois da salvação, de sermos testemunhas e sermos instrumentos para que outras pessoas cheguem ao Evangelho de Jesus. Que Ele possa falar em nossos corações de acordo com a nossa necessidade. Amém.